consegui ter a liderança numa empresa alemã, que eu sou brasileiro, eu vim lá de Curitiba, eu não tenho uma super educação e eu tenho uma equipe super técnica. Os meus liderados, digamos, os meus funcionários, os meus cooperados, eles são todas pessoas, são engenheiros, pessoas de formação acadêmica altíssima, são os melhores do mundo na área deles. E como que eu consigo liderar eles? Então a primeira coisa que você precisa aprender, uma pessoa que tem resultado, ela é admirada. Então a tua postura corporal, o teu exemplo, a maneira que você faz as coisas, ou você influencia as pessoas o tempo todo. Então você concentra no hoje, no agora. Porque o problema é que as pessoas se distraem. As pessoas, você começa, o que eu vejo, as pessoas não são intensas, elas não estão inteiras naquilo que elas fazem. Então muitas vezes o pessoal vem trabalhar comigo, a primeira pergunta que eu faço, quem trabalha comigo sabe, o quanto você quer isso, o quanto você está focado, qual é o teu comprometimento nisso. Porque a primeira coisa que desfoca é o nível de comprometimento. E o teu liderado, ele vai ver isso quando ele olha para você e ele fala, puta, esse cara é muito comprometido no que ele faz. E aí você faz coisa além do que se espera de você. Por quê? Porque teu nível de comprometimento é altíssimo. E a soma das coisas que você vai fazendo no dia a dia traz um resultado gigante. Então, você entender isso faz toda a diferença. Então, a liderança, ela vai muito pelo exemplo, ela vai muito pela forma como você conduz as coisas. Então, o que eu tenho notado é que a liderança, principalmente você ser uma líder, eu sou um cara que inspira, que nem eu tô falando com você, que qual que é a minha ideia? É fazer você subir na vida. Por quê? Porque eu sempre falo, cara, você quer ser uma bênção, prospere. Porque se você prosperar, a tua família será próspera. As pessoas ao teu redor vão ser prósperas. Na verdade, teu fornecedor, teus clientes, eu sempre falo, a minha família, os meus amigos, os meus irmãos, todo mundo prospera quando você prospera. Por quê? Porque você se torna uma bênção, mesmo sem querer. Porque isso, você acaba impactando todos ao teu redor. Então, a questão da liderança ela é fundamental, porque não tem como você crescer, você se desenvolver se você não souber conduzir pessoas. Você precisa de pessoas. E network na vida é tudo. Então, a comunicação, a maneira que você fala, se você não sabe de comunicação, comece a estudar sobre o assunto. Você precisa aprender a se comunicar. Se você não souber se comunicar, você não prospera. Então você tem que aprender a colocar suas ideias, você tem que aprender a colocar em palavras aquilo que você gostaria, porque você precisa aprender a vender. Se você não aprender a se vender, não tem como você crescer. Liderar nada mais é que você vender a tua ideia para que a pessoa alcance o objetivo, a meta estabelecida. E você conseguir fazer isso. E aí, uma coisa que é fundamental é você saber cobrar as pessoas. Você saber todo dia ir lá e como cobrar. Porque você querer se impor como líder, colocar eu quero ser o líder, eu vou ser o... Esquece. Isso não funciona. Você tem que saber chegar, você colocar, e eu sempre falo, aprender a chatear pessoas. Por quê? Porque a pessoa não gosta de ser cobrada. Então eu sempre falo pro meu, você sabe chatear alguém? O que é isso? Eu tenho que ir lá e cobrar o cara. Eu ponho a pressão. Só que o meu nível de trabalho ele é muito alto. Então o que acontece? Eu boto muita pressão na minha equipe. Por quê? Porque eu puxo. Eles sabem, quem trabalha comigo sabe o nível que é trabalhar comigo. Por quê? Porque eu sou o padrão mais alto, eu estabeleço o padrão. Então quer trabalhar comigo, o padrão é esse. Então eu vou elevando o padrão. E eu não deixo, então isso é liderar, é você ir na frente, é você pau. Aí os caras falam, puta, o Andrés é um louco. O Andrés é um louco. E realmente, esse é o foco. O cara vai olhar, pô, como é que o Andrés faz isso? Aí eles vão olhando, puta. Mas só que daí também ao mesmo tempo eles vão ver que eu tenho uma vida que eu desfruto muito. Então você quer chegar nesse nível? Não, o foco é esse. E eu vou ensinando. Então liderar tem muito a ver com você ensinar. Liderar tem muito a ver você trazer, compartilhar, abrir, ensinar tudo. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então o que eu estou passando para vocês aqui são situações minhas diárias. Por que eu estou ensinando você? Porque eu aprendo ensinando. Então, liderança tem muito a ver com comunicação. E você fala muitas vezes o óbvio, tá? Então, quando você vai comunicar, se concentre em como você comunica as coisas com as pessoas. Então, eu tive que aprendo todo dia isso, como passar a informação adiante. Principalmente quando você quer uma tarefa, quando você tem vários liderados, é você passar a coisa muito bem, você passar até por boba. Eu sempre falo, falem o óbvio. Falem o óbvio. Por quê? Porque o óbvio às vezes precisa ser dito. Eu sou um cara que sou muito para frente, eu sou muito atirado. Então, eu tenho muita dificuldade com pessoas operacionais. Como eu hoje praticamente só lido com equipe de gestão, com a equipe de gestão é mais fácil. Você não precisa vir com a ideia, você tem que fazer isso. Para alguns não têm esse perfil. Mas as pessoas mais próximas sabem, eu não venho, passo no detalhe. Eu já quero, o cara tem que captar a ideia e sair fazendo. Mas eu também tenho pessoal ainda de operacional, que eu às vezes também lido. E ali eu apanho. Por quê? Porque às vezes eu passo uma ideia, o cara não capta, daí faz errado, e daí às vezes tem vergonha de perguntar, isso tem acontecido muito.
Então eu vejo que o pessoal acaba daí não perguntando, daí você não deu a informação correta, e normalmente os problemas são por questão de comunicação. Então seja um mestre na comunicação, estude sobre oratória, como você aprenda a fazer palestra, você começa a gravar vídeos no YouTube só para treinar, e só para ver o que vai dar. Veja, porque isso faz você se desenvolver, você aprende você se olhar, você começa a olhar as suas falhas, e tudo isso vai se desenvolvendo. E liderar, para você vai ser fundamental, porque essas pessoas vão ter que... Então, se você quer empreender, principalmente se você tem um negócio, se você não souber cobrar da tua equipe, se você não souber levar o padrão da tua equipe, você não cresce. E você vai precisar contratar gente. Então, como é que funciona? Você aumenta o faturamento, você contrata mais um. Você aumenta mais um pouquinho, você contrata outro. Chega uma hora que você tem uma equipe de 10, 15, 20 pessoas, aí você começa a ter estresse. Aí você vai ter que aprender a criar um organograma, você vai ter que estruturar a tua empresa, você vai ter que aprender a dividir. Eu falo que daí você começa a ter os problemas de luxo. Problema de luxo é quando você começa a ter crescimento, que nem nós crescemos 30% todo ano. Daí você tem que estruturar. E a ideia é o quê? São pessoas. Eu sempre falo, você não precisa saber fazer, você tem que contratar quem saiba. Então, aí eu começo a olhar as maturidades do meu setor e eu vou colocando pessoas chaves ali. Por quê? Porque eu não sou especialista. Se você perguntar para mim, eu falo, putz, às vezes o pessoal fala, cara, vamos falar com o meu departamento técnico, não sei. Eu não tenho nível de habilidade, o nível técnico para saber isso aí. Vamos falar com alguém que sabe. Então, hoje na área de gestão, se você perguntar, que nem nós estamos ampliando os mercados para a Ásia, estou triplicando o tamanho da minha parte de produção, daí você vai perguntar, Andrés, como é que você vai? Cara, contratei um gerente, eu não faço ideia como fazer isso. Então, fui atrás do mercado, alguém que saiba. Então, tem que investir em gente, você vai ter que aprender a gastar dinheiro, abrir do teu, às vezes. No começo eu fiz muito disso, tem gente cara. Então, hoje tem gente lá na fábrica que eu tenho que dar carro, o cara tem BMW, porque o cara tem um salário bom, então você paga um salário alto, dá um carro pro cara, não é só qualquer carro, você tem que dar um BMW pro cara ficar feliz. Por quê? Porque o mercado paga. Então, o cara é muito bom, só que o cara se paga, então não tem gente cara. Quando você contrata um cara muito bom, o resultado vem. Então eu tenho técnicos que envio para o mundo, que é uma fortuna. Essa semana eu gastei 10 mil euros com um cara uma semana. Por quê? Porque é uma consultoria que a gente deu num cliente, mas que vai me trazer um faturamento de 600, 700 mil esse ano. 600, 700 mil euros. Por quê? Porque nós estamos falando de um cara extremamente técnico que eu estou investindo num projeto que eu sei que vai me levantar lá na frente. Mas eu estou arriscando, você tem que saber arriscar também. Podia ser que não dê certo também, vai que o cara não dá certo. Eu peguei um especialista na área, contratei o cara está nos dando a consultoria, o cara realmente é bom, técnico, junto com a minha equipe acompanhando, e tudo indica que vai dar muito certo. Então, por quê? Porque isso tudo é liderança. É isso que eu quero colocar para você, você ter network, conectar pessoas, você aprender, estude sobre network, sobre você conectar pessoas, você tem que contactar pessoas. Essa semana ainda me encontraram, um outro empresário mandou um WhatsApp, André, estou com um cara aqui, que o cara desenvolve máquinas especiais, está querendo falar com você. Falei, vamos conversar. Se veio por indicação, é porque o cara é bom, senão eu não ia indicar. Network é tudo. Falei para ele, olha, infelizmente você não tem o tempo, estou indo para a feira, retorno dos Estados Unidos, mas assim que eu retornar a gente agenda. Vamos sair, vamos trocar uma ideia, vamos almoçar juntos. Ou o cara vem na minha empresa, por quê? Porque você tem que aprender assim, ir se inteiro, estar atento com as pessoas. E quanto mais você aprender a fazer o network, você selecionar teu nível de network também. Porque você vai ter que ir separando as coisas, com quem você caminha, porque liderar é isso, é você também tirar as tranqueiras da vida. A primeira coisa que tem que fazer é tirar e pôr gente ruim. E gente ruim atrapalha, viu? Pelo amor de Deus, o que mais incomoda é ter funcionário ruim. Então, como eu comprei uma empresa, eu também tenho funcionários de mais de 20 anos na empresa. E você lidar com... graças a Deus é a minoria, mas eu tenho alguns que eu vou te dizer que o cara parece funcionário público. E aí que na Alemanha ainda é protegido pelas leis, então você não pode mandar embora. Então, aí o que acontece? Você tem que aprender a botar pressão nessa gente. Aí é um outro nível de liderança, extremamente complexo, mas lidar com gente é a arte da vida. Então, se quer prosperar na vida, aprenda a liderar e amar pessoas. E aí, assim, eu vou te dizer, dá muito estresse você liderar. Às vezes você fica, desculpa o vocabulário, você fica puto, mas muito indignado. Por quê? Porque os caras te fazem surtar. E aí o que acontece? Minha esposa sempre me pergunta, por que você faz isso? Porque eu faço aquilo pelos aqueles que dão certo. Ao mesmo tempo, eu tenho gente que entrou na minha empresa, o cara ganhando uma mixaria. Hoje, meus funcionários, tem alguns que estão ganhando super bem. E eu falo pro cara, bicho, eu quero pagar para você salário de executivo. Você tem potencial, cara. Vamos lá, eu vou te ajudar. Porque há 2 anos eu quero ver você no meu lugar. Então, para esses vale a pena. Por quê? Porque você vê os caras se esforçando, dando certo, o cara subindo na vida. E eu sei que eles são gratos. Por quê? Porque eu mudei a vida deles.
Então tem gente que eu sei que eu transformei, o cara tá caminhando comigo, eu mudei o mindset do cara, o cara caminhando comigo, eu sei que eu levo o cara num novo padrão e liderar isso, o cara olhar para você, putz, eu quero ser assim. Então, dê essa chance também para tua equipe. Só que paralelamente você tem que subir o teu nível. Então eu sempre falo, é corpo, alma, espírito, fisicamente, cara, você tem que estar lá, ó, na pegada. Você tem que estar no mindset, você tem que renovar a tua mente. Biblicamente você tem que entender isso. A Bíblia é bem clara sobre isso, sobre renovação da mente. E outra coisa, espiritualmente, tua conexão com Deus. Você precisa ter isso. Por quê? Porque você não tem como. Vai ter situação na vida que você vai ter que ter muita fé. E é você com Deus, você tem que ter tido experiências com Deus para você saber que Deus não falha e que as coisas acontecem. E você entender quem você é no mundo espiritual. O que a Bíblia fala sobre isso? Sobre rei, sobre quem que é rei, quem que é sacerdote, qual que é o teu papel como rei e sacerdote sobre a terra. O que é ser rei e sacerdote sobre a terra? Quem é a pessoa de Jesus? O que isso representa na tua vida? Então, se você não tiver isso bem claro, você vai ter muita dificuldade. É corpo, alma e espírito. E liderar está muito ligado nisso. Você tem que estar muito bem nos três. E isso vai fazer você crescer, você estar bem em família. E uma coisa é você crescer financeiramente, é só trabalho. Agora, se você quer prosperar na vida, você quer ser honrado, você quer ser honra, a honra não tem nada a ver com dinheiro. A honra tem como você ser respeitado. E isso é você não abrir mão da tua ética, das questões, e aí você vai precisar caminhar no nível espiritual, porque você não vai abrir mão dos teus princípios, e você crescer dessa forma faz você ser honrado, as pessoas olharem para você e te respeitarem. Então, esse vídeo de hoje, espero que você tenha anotado, sei que é bastante conteúdo, é curtinho, estou esperando aqui na sala de espera, compartilhar um pouco com vocês, e se curtiu, compartilhe com outras pessoas, coloca teus comentários aí se você quer que eu fale de alguma coisa, e às vezes eu vou pôr nos vídeos aí para vocês no YouTube. Abraço! Ups, até a próxima.